pessoal, boa noite, professor Edilson Pérez, História do Brasil. Vamos lá, dando continuidade aí ao período da República Velha. Estamos na fase da chamada República Oligárquica, ok? Vou dar aqui alguns minutinhos para ver se o pessoal vai se posicionando aí, começa a entrar. Hoje nós vamos falar do governo de Afonso Pena, Nilo Peçanha e governo do Marechal Hermes da Fonseca, ok? Para quem está chegando agora, mais uma vez, boa noite. Coloca aí nos comentários, por favor, quem está assistindo a live e vai ajudar aí na... Oi, Yasmin, boa noite, tudo bom? Mais alguém? Então vamos lá. Oi, Doni. Beleza? Boa noite. Nós tivemos uma reunião na semana passada com alguns alunos até do pré-vestibular, e aí foi feita algumas observações em relação às aulas, né, sobre questões de horário das aulas e etc. Não sei se já passaram isso no grupo de vocês. E aí algo que foi sugerido para poder melhorar o nosso trabalho, ter um quantitativo maior de alunos nas nossas lives, é que fosse colocado um dia, um horário, né, dos professores. E uma das sugestões é que mantivessem os horários, né, das aulas presenciais. Ok? E aí, Yasmin Costa, tudo bom? Então a ideia era manter os horários, né, como era nas aulas presenciais, ou seja, de segunda a sexta, né, de 6 ou de 7 às 10, né, se eu não me engano. E aí o que eu comentei foi o seguinte na reunião. Eu falei, galera, o grande problema é que eu utilizo a minha esposa, é muito melhor do que o meu, e o que acontece aí? Ela assiste às aulas da faculdade, de segunda a sexta à noite. Então, por isso que eu estava fazendo as lives no período da manhã. As lives ficam gravadas, então dá a possibilidade dos alunos assistirem depois. Mas, conversei com ela, dia de segunda-feira, ela já passou na disciplina e agora vai ter as férias aí da faculdade. Então, no momento, tá dando para gravar essas aulas, fazer essas lives aí à noite, ok? Mas eu não sei se nós vamos continuar assim até o final. Eu espero que sim, né, para poder atender aí melhor a necessidade de vocês. E o dia que eu havia sugerido ao George, né, segundas-feiras. O problema é que existe uma grande quantidade de professores, né? Graças a Deus, tem uma galera legal, uma galera bacana, enganjada aí no pré conosco. Então, assim, a questão do horário à noite, né, ela ficou um pouco escassa, né? São vários professores e acabou ficando pouco horário para a quantidade de professores que nós temos. E uma outra questão é que juntou também, né, o pré-técnico com o pré-militar e mais o pré-vestibular. Aí já complica um pouquinho mais aí em relação à disponibilidade de horário. Pode repetir o tema, por favor? Posso sim, Yasmin. Então vamos lá. Não sei se você viu as aulas anteriores, as lives. Eu estou dando sequência no programa. Estou falando de República Velha. E estou no momento da República Velha, que é a fase da República Oligárquica, as oligarquias. Então, estou dando sequência aos governos, aos presidentes. Na aula anterior, eu trabalhei Rodrigues Alves, que foi o governo de 1902 a 1906. Hoje nós iremos trabalhar os presidentes Afonso Pena, de 1906 a 1909, o sucessor, que era o Nilo Peçanha, de 1909 a 1910, e aí vem
o governo do Marechal Hermes da Fonseca. E aí o Marechal Hermes da Fonseca, governo de 1910 a 1914, ok? E dentro desse governo de Marechal Hermes da Fonseca nós temos algumas revoltas, como é o caso da revolta da Chibata, que é o tema central da nossa aula de hoje. Isso não quer dizer que os outros temas não são importantes, ou são menos importantes, ou mais importantes, né? Mas é que esse tema, revolta da Chibata, ele é um tema muito recorrente nas provas, né? Nos concursos, prova do Enem, questão da UERJ, e também nas provas. Olá, Tiffany. Colégio Naval, inclusive eu vou falar aí sobre uma questão do Colégio Naval e também na ESA e na SpaceX, ok? Bom, chega de apresentações, agora iremos falar então do governo de Afonso Pena, Nilo Peçanha e depois de Fonseca. Relembrando aqui algumas questões, no governo de Campos Salles foi implantado a chamada de política do café com leite, ok? Que política do café com leite? Um ano assumiu um presidente indicado pelo Estado de São Paulo, apoiado pela oligarquia cafeeira. Esse presidente ficaria 4 anos no governo e deveria indicar um sucessor de Minas Gerais, tá? Então, por isso chamada de República do Café com Leite. São Paulo, 4 anos no governo, Minas Gerais depois 4 anos no governo, retornava a São Paulo. Então, São Paulo e Minas Gerais, as duas principais oligarquias se alternando no poder, ok? Agora, presta bem atenção, falei isso anteriormente. O presidente ele era indicado por uma oligarquia, mas não necessariamente ele era daquele estado. Tranquilo? Então, por exemplo, já teve candidatos que foi indicado pelo estado de São Paulo, mas ele ser mineiro. E vice-versa. Então, mas o que ele vai fazer? Ele vai, obviamente, dar as atenções àquelas oligarquias. E nesse contexto, então, assume o Afonso Pena, após o término do governo do Rodrigues Alves, Afonso Pena, 1906 a 1909. Pô, Edilson, foi só esse período mesmo de governo? Apenas 3 anos de governo? Sim, ele vem a falecer, e aí o seu vice-presidente, né, o fluminense Nilo Peçanha, ele o substitui e dá continuidade ao governo de 1909 a 1910. E aí, Felipe Barbosa, boa noite, tudo bom? Bom, então, quais foram as grandes realizações do governo de Afonso Pena? O Afonso Pena, ele teve um grande destaque no seu governo dentro do setor ferroviário. É isso mesmo. O Afonso Pena, ele era muito ligado ao desenvolvimento das ferrovias. Ele vai incentivar esse setor ferroviário. Tanto que dentro do seu governo foi construída a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. E aí teve também uma ligação de São Paulo com o Paraná e depois estendendo para o Rio Grande do Sul. O projeto dele, né, é um projeto interessante, que é um projeto de interligar o território brasileiro a partir das ferrovias. Ele vai dar um grande impulso nesse setor ferroviário. Agora, ainda no governo de Afonso Pena, além dos investimentos no setor ferroviário, ele dá também um incentivo à política de imigração. Então, nós temos uma grande política imigratória para o Brasil, principalmente a partir de 1906, já no início do governo dele. E aí começa, e aí, Brian, boa noite. E aí começa então a vinda de vários imigrantes, uma outra grande leva de imigrantes, temos aí a imigração japonesa, e além de outros asiáticos vindo para o território brasileiro dentro desse governo do Afonso Pena. Além dessa política de imigração, ele manteve o Convênio de Taubaté. Vamos relembrar, o Convênio de Taubaté foi aquele acordo assinado entre o governo brasileiro e
os grandes produtores de café. Lembrando que na assinatura do convênio de Taubaté tinha representante do governo federal, capital Rio de Janeiro, então representante do Rio de Janeiro, obviamente, né, representante do governo, da presidência da República, e a representante de São Paulo, a oligarquia cafeeira, e representante de... lembram da questão da prova que eu falei para vocês? São Paulo dá café, Minas Gerais dá leite e a Vila Isabel dá samba, ok? Esse samba, ele mostra claramente como era a política do café com leite naquela época. Então, essa política de valorização do café, assinada pelo Convênio de Taubaté, ela visa promover uma valorização do café. Como? O governo vai comprar o excedente de café do mercado, vai armazenar, vai fazer campanha no mercado internacional e vai vender também, tentar vender esse café quando ocorresse uma baixa safra, uma baixa colheita de café. Algo que acabou ruindo, ou seja, dando problemas para o governo em 1929, quando ocorreu a crise da Bolsa de Valores de Nova York, mas isso aí a gente vai discutir no governo do Washington Luiz. Tranquilo? Inclusive, o Washington Luiz, né, fazendo uma análise aí rapidinho, um paralelo, o Washington Luiz ele pegou uma política do Afonso Pena, porque o Afonso Pena ele falava que governar era construir estrada de ferro. Né? E o Washington Luiz povoar, perdão. Afonso Pena falava, governar é povoar e construir estradas de ferro. Então ele fala sobre a questão do povoamento, mostra a política migratória para o Brasil e também falando sobre a questão de construção de estradas de ferro. E aí o Washington Luiz ele vai falar estradas que era, segundo o governo de Washington Luiz, era extremamente importante e não poderia deixar de acontecer, ok? No ano de 1907, o político do governo, o Rui Barbosa, ele foi até uma reunião internacional, Tribunal Internacional, Tribunal de Haia. E Rui Barbosa ele era um grande orador, né? Ele tinha uma capacidade persuasiva extraordinária. A oratória dele, né, o poder de persuasão, o poder de convencimento era fenomenal. E aí isso aconteceu no ano de 1907. E aí o Rui Barbosa, dentro de um discurso, né, porque era essa reunião de Haia, em 1907, era para discutir a paz mundial, né, selar tratados de paz. E aí os países subdesenvolvidos, né, os países, na época, né, países de terceiro mundo, né, com muito tempo vigorou essa divisão, né, país desenvolvido, país, né, subdesenvolvido, perdão, países de primeiro mundo, que era países ricos industrializados, os que nós chamamos de países desenvolvidos, países de segundo mundo, né, que eram os antigos países socialistas, e países de terceiro mundo, né, os países subdesenvolvidos, né, e essa divisão ela termina, ela acaba ruindo quando nós temos o fim da União Soviética. A gente só fica país desenvolvido, países subdesenvolvidos. Então a ideia dele era exatamente defender os interesses dos países pobres, né, ditos países subdesenvolvidos. E o Rui Barbosa é aclamado desse tratado. Tanto que o Rui Barbosa ele acaba recebendo o apelido de Águia de Raia, ok? Devido à sua grande visão e ao seu posicionamento perante as questões de paz, tratados de paz, né, do mundo. Mas isso tudo vai ruir quando estoura a Primeira Guerra Mundial, ok? Que é tema do outro governo, né? É exatamente o governo que ocorre depois do governo do Marechal Hermes, o governo de Venceslau Braz, que foi de 1914 a 1918, e o Brasil esteve envolvido na Primeira Guerra Mundial. Isso aí nós vamos ver no futuro, ok? Bom, então Afonso Pena, ele vem a falecer
e é substituído pelo Nilo Peçanha, 1909 a 1910. Teve grandes feitos o governo de Nilo Peçanha. Ele não aos governos anteriores, ok? O governo anterior de Afonso Pena. Porém, algo muito importante a ser analisado foi a questão do Serviço de Proteção ao Índio, SPI era o nome. Esse Serviço de Proteção ao Índio vai dar origem, né, ao que hoje nós chamamos de FUNAI. Tá? Então não esqueçam isso, Serviço de Proteção ao Índio. Esse Serviço de Proteção ao Índio ele foi liderado por um militar, o general Cândido Rondon. Cândido Rondon ele disse o seguinte: morrer se for preciso, matar nunca. Ou seja, vamos morrer para defender o indígena. Morrer se for preciso, porém matar nunca. Algo que infelizmente hoje já mudou muito essa visão, né? Uma visão que existia de realizar uma proteção às tribos indígenas, né? Questão de defender o direito de terra, o direito de posse, o direito de propriedade do índio, né? Hoje nós algo que me deixa muito entristecido, mas aí isso é uma questão pessoal minha e o historiador ele tem que buscar manter a imparcialidade, né? Isso é um dos ofícios do historiador, embora nem sempre nós conseguimos manter isso, né? Porque as questões também humanitárias, o pensamento humano, né? Muitas vezes acaba se prevalecendo sobre a imparcialidade, né? E aí, obviamente, eu acabo esquecendo e acabo tecendo as minhas críticas ao governo. Mas eu peço desculpa a vocês, tá? E entendo o posicionamento de todos aqueles que defendem essa política hoje de novas demarcações das terras indígenas. Mas, enfim, acaba-se o governo do Nilo Peçanha, vem o governo do Marechal Hermes da Fonseca, ok? Bom, quem é o Marechal Hermes da Fonseca? Ele é sobrinho do Deodoro da Fonseca, ok? O Marechal Deodoro da Fonseca, o mesmo do golpe republicano em 15 de novembro de 1889. Na verdade, a família do Deodoro, a família, ela é uma família de tradição militar. O pai do Marechal Hermes da Fonseca, né, ele também era oficial do exército, ele também era militar. Então vê, agora o próprio Marechal Hermes da Fonseca. O Marechal Hermes da Fonseca, ele foi apoiado pelo presidente Nilo Peçanha. Então, rapidinho, para você não se perder. Afonso Pena é substituído pelo Nilo Peçanha. Nilo Peçanha tem que fazer a transição do governo. Então, o que ele faz? Ele indica o Marechal Hermes da Fonseca, ok? E aí, o opositor, né, o candidato Rui Barbosa, que disputa as eleições com o Marechal Hermes da Fonseca, ele tenta fazer uma articulação política, que foi a chamada campanha civilista. Qual seria a ideia da campanha civilista? O nome já diz tudo. A ideia era manter os civis no poder e não entregar o poder nas mãos dos militares. Tá? Agora, ele foi eleito por voto direto. Diretamente, eleito por voto direto, somente o Marechal Hermes da Fonseca, falando de militares, tá? Marechal Hermes da Fonseca e o atual presidente. Eles foram eleitos por voto direto, porque o Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito por voto indireto. O Marechal Floriano Peixoto, ele era vice-presidente e assumiu a partir da renúncia do Deodoro, ok?
Durante governos militares, o Dutra, perdão, Eurico Gaspar Dutra também. Análise. Durante os governos militares, as eleições também eram indiretas. Então, eleição direta, eleito pelo povo, Marechal Hermes da Fonseca, general Eurico Gaspar Dutra, que assume depois do Getúlio Vargas, o Dutra assumiu em 1946, e o atual presidente da República, o Messias, né, que é eleito por voto direto. Tá? Bom, a campanha civilista de Rui Barbosa, ela não tem sucesso. Rui Barbosa, ele sai derrotado. Agora presta bem atenção, foi a primeira vez que a política do café com leite ela foi rompida, ok? Não esqueçam isso, né? Pela primeira vez é eleito um candidato que não foi tranquilo? Então essa política do café com leite. Outra situação, ele era militar, né, está assumindo o posto maior do executivo, cargo de presidente da República. O governo do Marechal Hermes da Fonseca, né, ele foi caracterizado pela questão de logo no início do seu governo eclodir no Rio de Janeiro a chamada Revolta da Chibata. Ele assumiu o governo dia 15 de novembro de 1910 e a Revolta da Chibata ocorre no dia 22, ela vai eclodir no dia 22 de novembro de 1910, ou seja, de uma semana, aliás, uma semana, né? Uma semana de governo, de 15 para 22, uma semana de governo, já começa a pipocar a Revolta da Chibata no Rio de Janeiro. Mas guarda um pouquinho aí a respeito dessa Revolta da Chibata. Eu vou voltar a esse tema porque ele é um tema extenso. Então eu vou pontuar algumas coisas aqui que ocorreram ainda dentro do governo do Marechal Hermes da Fonseca. Ok? Bom, vamos lá. Marechal Hermes da Fonseca ele foi responsável pelas seguintes realizações. Na Vila Militar, do Exército, e várias vilas no Rio de Janeiro que acabaram se tornando bairros, como o próprio bairro de Marechal Hermes, ok? Vilas operárias distribuídas pelo Rio de Janeiro, principalmente pela questão dos operários das ferrovias, tá? Do setor ferroviário. Então existia, por exemplo, a Vila dos Ferroviários, eram vilas operárias. Marechal Hermes, o bairro, ele surge a partir daí, e também vilas de operários na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Essas foram as grandes realizações. Vamos lá. Marechal Hermes iniciou uma política também chamada de política das salvações. O que seria essa política das salvações? O presidente ele colocava interventores nos estados. Quem eram esses interventores? Esses interventores eles eram militares e, obviamente, aliados do governo. É o que o Marechal Hermes da Fonseca ele vai alegar é que o Norte e o Nordeste está em clima revoltoso e era preciso fazer intervenções dentro desses estados. Então, ele acaba depondo, retirando governadores, né, prefeitos, etc., que faziam parte das oligarquias regionais, e acaba nomeando, então, interventores para os estados, para esses estados onde, né, os políticos que comandavam, né, estados e municípios estavam sendo substituídos, ou seja, perdendo o poder. Então essa era a política das salvações, né? Vamos nomear interventores para essas regiões. E aí o que ocorre? Dentro do governo de Marechal Hermes, no ano de 1912, de 1912 a 1914, né, ocorre uma guerra chamada de Guerra Santa do Contestado, ok? A Guerra Santa do Contestado, ela é um movimento messiânico,
tá? O que vem a ser o movimento messiânico? Eu comentei com vocês que o movimento messiânico, né, quando cai na prova, né, os movimentos messiânicos, Guerra de Canudos e a Guerra Santa do Contestado, tá? Messiânico é porque você tem uma liderança religiosa. No caso da Guerra de Canudos, foi o Antônio Conselheiro. Agora nós temos nessa Guerra Santa do Contestado um beato, que é o beato José Maria. Onde foi a Guerra Santa do Contestado? A Guerra Santa do Contestado ocorreu na região de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, ok? Então, não esqueçam isso, isso é muito importante, tá? Principalmente para a galerinha aí que vai fazer a prova da ESA, tá? 30 de agosto está chegando, galera. Não me decepcione, pelo amor de Deus. Vamos com tudo, vamos arrebentar e ser aprovado nesse concurso, ok? A galera aí do Enem, vamos estudar. As provas, né, foram adiadas, mas a pegada tem que continuar, gente. Vamos lá, vamos estudar, porque o tempo ele é curto, legal? Então vamos lá. Guerra Santa do Contestado. Perdão, eu falei aqui, ela começa em 1912, né, vai até 1914, porque ela é interrompida em 1914, depois retoma em 1914 e termina em 1916, tá? Então, na verdade, o tempo todo, 1912 a 1916. Então, ela começa no Marechal Hermes e termina somente lá no governo do Venceslau Braz. Então, um conflito, né, ocorrido na região de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. Por que foi esse conflito? Por que a população local, os camponeses, sertanejos dessa região, eles estavam em clima de revolta e iniciaram uma revolta? O termo contestado é porque as terras eram contestadas pelo estado do Paraná e pelo estado de Santa Catarina. Deu para entender? Era uma região de limite, uma região de fronteira, e tanto o estado do Paraná como o estado de Santa Catarina reivindicavam o direito sobre a posse dessa região. E aí o que ocorre? O governo ele autorizou a construção. Bom, primeiro ele autorizou a retirada de madeiras dentro dessa região. Então, uma indústria madeireira ela conseguiu obter do governo uma concessão para a extração de madeira. Essa indústria madeireira então começou a retirar as árvores dessa região, desse vilarejo, promovendo um grande impacto ambiental e, obviamente, né, a caça ela vai começar a ficar escassa. E aí? Além disso, dificultando também o desenvolvimento econômico local, que a economia dessa região era uma economia essencialmente agrária. O que vai rolar então? Além dessa indústria madeireira, a passagem da ferrovia Brasil Railway Company, que era uma empresa ferroviária que conseguiu ter a concessão para a construção de uma estrada de ferro para ligar o Paraná ao Rio Grande do Sul, né? Aquilo que tinha sido idealizado lá no governo de Afonso Pena. Então a estrada de ferro está se estendendo e aí chega nessa região e é preciso então, para continuar a construir a estrada de ferro, tem que desapropriar a população local. Então os caras vão perder as suas casas, tem que sair desse vilarejo de uma hora para outra. Obviamente a população ela vai reagir, a população pega em armas e começa a lutar contra as tropas legalistas, as tropas do governo. Okay? Como é que termina essa revolta? A população local ela sofre um grande massacre, né? Dezenas de pessoas mortas no conflito, centenas mortas no conflito e vitória do governo. Ok? Então essa foi a Guerra Santa do Contestado. Na verdade, os revoltosos eles foram massacrados pelas tropas do governo. No Nordeste brasileiro, nós tivemos a sedição de Juazeiro. Okay? E aí nós temos a atuação do padre Cícero. Legal? Essa região era uma região dominada por latifundiários e uma família
ela era detentora de vastas extensões de terras, que era a família dos Acciolis, ok? A família dos Acciolis vai apoiar, né, o governador local, e esse, por sua vez, acaba perdendo as eleições para o coronel Franco Rabelo. E aí o que o padre Cícero ele faz? O padre Cícero, que era um dos aliados, né, da família dos Acciolis, ele vai conseguir montar um exército local para lutar para a derrubada do governo, né? Uma vez me perguntaram por que o apelido dele era Padim, né, o padre Cícero, Padim Cisso. É porque era muito comum, né, as famílias darem os seus filhos para o padre Cícero batizar. Não batizar na função de padre, mas batizar mesmo como padrinho, ok? Então, além de batizar a criança como padre, acabava acumulando também a função de padrinho, né? E aí uma grande quantidade de pessoas eram afilhadas do padre Cícero, e por onde ele passava chamavam ele de Padim, meu Padim, Padre Cícero. Inclusive o filme, eu gosto muito do filme O Alto da Compadecida, né? Acredito que todos vocês tenham assistido, indico a vocês, mostra a figura do Lampião, né? Cangaceiro, Virgulino, que ele acaba pegando ali um amuleto, né, e fala que foi benzido pelo Padre Cícero. E teve um outro, né, que tinha também uma gaita, que tinha sido benzida, enfim, é uma passagem interessante, né? O Alto da Compadecida. Indico a vocês assistir o filme e leiam também o livro, se tiverem oportunidade, também é um livro muito bom. Bom, o fato é que o coronel Franco Rabelo, ele foi deposto no dia 15 de março de 1914, ok? Esse foi o saldo da sedição de Juazeiro. Legal? Bom, então vamos lá para o nosso tema central, Revolta da Chibata. Tá tudo bem por aí, galera? Tudo ok? Manda mensagem aí. Se tá legal? Tá legal? Tá show? 4 pessoas assistindo a live. Mas vamos lá, vamos que vamos. Ninguém? Coraçãozinho subiu, beleza. Então é um sinal que bons fluidos, né? Bom, Revolta da Chibata. Revolta liderada. Tudo certo, tudo certo. Tá tranquilo, professor. Preparatório comunitário Paulo Freire. Então tá tudo certo, vamos que vamos. Beleza, Felipe? Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a vida do marinheiro João Cândido e depois falar sobre a revolta, tá? Bom, o marinheiro João Cândido, valeu Yasmin, tudo certo. O marinheiro João Cândido, né, João Cândido, ele nasceu no Rio Grande do Sul, beleza? Negro, ele entrou para a escola de aprendizes de marinheiro a partir de uma carta de recomendação. Ele foi recomendado para a escola de aprendizes de marinheiro, então ele entra na escola de aprendizes no Rio Grande do Sul. Depois ele é então transferido para o Rio de Janeiro, onde ele vem trabalhar no Rio de Janeiro. O marinheiro João Cândido, o líder da revolta, ele comentou, né, ele fez alguns comentários a respeito da revolta, e ele diz o seguinte: essa revolta ela ocorreu, né, no dia 22 de novembro de 1910, mas ela já tinha sido tramada anteriormente. Ela tinha sido tramada por quê? Os artigos físicos na Marinha eram algo comum, corrente, e que os marinheiros eles não aceitavam. Eles diziam que havia uma escravidão na Marinha. Olha só como é que funcionava a Marinha naquele momento. Oficiais brancos, ok? Oficiais eram brancos e os marinheiros eram negros ou mulatos, né? Pardos. Então esses oficiais brancos eles tinham, né, sobre seu comando
esses marinheiros. E aí a gente percebe, né, que soldados, né, marinheiros, eles vinham de um processo de dominação, né, uma vez que quem são essas pessoas? São negros, pardos e são pessoas pobres, né, são pessoas humildes. E muitos viam na marinha, né, mesmo sendo soldados, uma oportunidade de sair das condições precárias em que viviam, ou seja, da pobreza e da miséria. E nesse contexto, então, ingressa o marinheiro João Cândido. Né? E aí, algo interessante, o governo brasileiro, então, ele encomenda, né, à Inglaterra 2 navios, 2 embarcações. Essas embarcações elas vão ser construídas na Inglaterra, mas era preciso também um treinamento aos marinheiros. Aí olha só o que vai acontecer. Vários marinheiros foram indicados, eles foram para a Inglaterra para ter treinamento para depois conduzir esses navios, ok? E o próprio marinheiro João Cândido ele menciona isso em um depoimento. O marinheiro João Cândido ele falou sobre isso no depoimento, que nos hotéis em que eles ficavam hospedados, eles iam discutindo, né, sobre a questão da revolta. Agora, por quê? Olha a sua situação. Vamos analisar todo o contexto, né? Nós temos marinheiros que estão na Inglaterra, né, vendo de perto a construção desses navios, tendo treinamento para operar essas embarcações em contato com o operariado inglês. Deu para entender? O operariado inglês, né, que tem um grande histórico de movimento operariado, de sindicalismo. E aí ocorre um detalhe, né, que serviu de influência para esses marinheiros. Os operários do estaleiro, construção de navios, os caras fizeram greves, reivindicando melhores salários e reivindicando melhores condições de trabalho. E isso atrasou a construção dessas embarcações. Então, olha só, os caras estão saindo do território brasileiro, tendo treinamento, né, na Inglaterra, entrando em contato com o operariado inglês, fazendo várias reivindicações e as reivindicações sendo atendidas. Então eles voltaram também para o território brasileiro com esse pensamento de organização operariado. Só que aqui nós estamos falando de marinheiros. Então passaram a organizar o quê? Organizar um núcleo, né, de marinheiros com propostas, né, de melhores condições de trabalho, melhores salários, além de outras questões. Entre elas, o fim das chibatadas, que era muito comum essa pena ser aplicada na Marinha naquela época, ok? Se você pegar a questão do tempo histórico, você vai perceber o seguinte: 1910, do 13 de maio de 1888, do momento da libertação dos escravos até 1910, não é um espaço de tempo assim. E esses castigos físicos, as chibatadas, elas continuavam ainda na Marinha. E quem é que está sofrendo essas penas? São os marinheiros, né? Que eram pessoas humildes, ou eram negros, ou eram mulatos, pardos, ou brancos pobres. Então, são essas pessoas que estão sofrendo esses castigos. E aí o que ocorre? Ocorre a eleição do Marechal Hermes da Fonseca, né? E ele toma posse no 15 de novembro de 1910. E logo em seguida, um marinheiro, ele foi açoiteado, ou seja, ele recebeu as chibatadas, ele recebeu as penas. Agora, existe uma contradição
enorme em relação a isso aí, ok? Amarraram o marinheiro no mastro do navio. Marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes. E aí estima-se que mais de 250 chibatadas ele sofreu. Eu já vi alguns dados alegando que ele tinha sofrido uma pena de mais de 1.000 chibatadas, outros já falaram de 2.500 chibatadas, enfim. Também não sabemos ao certo quantas chibatadas, mas o fato que essas chibatadas ela acabou se tornando o estopim, né, para o conflito. E aí o que aconteceu? Os encoraçados, né, os navios, Minas Gerais, São Paulo, eles foram dominados. Né? Inicialmente Minas Gerais, depois ocorreu também o domínio sobre o navio São Paulo, e tinha outros navios também. Tinha um cruzador, que era o cruzador Bahia, que também foi dominado, e um encoraçado também com o nome de Deodoro. Tá? Então, inicialmente, Minas Gerais, São Paulo, Deodoro e o cruzador Bahia. Dentro desses motins, né, essas revoltas para a dominação dos navios, houve reação, os oficiais reagiram, e aí soldados foram mortos, mas pelo outro lado, oficiais também foram mortos. Como aconteceu, por exemplo, a morte de um capitão, que foi o João Neves, né, o João Batista Neves, ok? Esse oficial, ele tenta reagir, é assassinado, e isso obviamente vai dar problemas para os revoltosos, porque assassinaram um oficial. Só por uma questão de curiosidade, uma vez me perguntaram por que esse marinheiro ele sofreu essa pena de chibatadas. Né? Há relatos de que o Marcelino ele entrou em briga com um outro marinheiro, um companheiro, e ele acabou ferindo esse marinheiro com uma navalha. Barbear, ele acaba pegando essa navalha no qual ele se barbeava e fere o seu companheiro de marinha. E por isso ele recebe a pena das chibatadas. Então olha só o que vai acontecer. O encoraçado de Minas Gerais, ele foi dominado, tranquilo, e logo em seguida o São Paulo, e aí nós temos o Deodoro e o Bahia. E aí eles deram tiros de advertência, essa era a grande senha. Deram tiros de advertência, outros navios acabaram dominando também, né? Os soldados, né, os marinheiros acabaram dominando as embarcações. Aí teve outros navios, como por exemplo o Rio Grande do Sul, né? Além de outras embarcações revoltosas ali. E aí então com o documento tinha sido escrito, né, pelo menos assinado no dia 22 de novembro, ele é enviado e chega nas mãos do Marechal Hermes da Fonseca no dia seguinte, no dia 23 de novembro, porque a revolta ela ocorreu na noite do dia 22 de novembro. O Marechal Hermes da Fonseca recebe o documento. O que exigiu o fim das chibatadas, mas pedia para melhorar as condições de trabalho, aumentar o salário dos marinheiros, pediu para melhorar até mesmo a comida. Né? Percebam vocês que as outras reivindicações, as reivindicações feitas pelo operário inglês, né, nos que as embarcações estavam sendo construídas, né, dentro do território da Inglaterra. Bom, mas aí o que vai acontecer? O Marechal Hermes da Fonseca ele não se vê muito favorável à negociação. Porém, existiam alguns políticos, né, que eram contrários também à questão das chibatadas.
e passaram a apoiar, até porque alguns políticos, né, como por exemplo o Rui Barbosa foi um dos grandes aliados dos marinheiros, né? Ele chega a mobilizar o Senado, né, exigindo que as reivindicações elas fossem atendidas. Né? Mas por quê? Porque ele era opositor ao Marechal Hermes. Então, aqueles opositores ao Marechal Hermes da Fonseca, né, tanto deputados como senadores, eles vão pressionar o Marechal Hermes da Fonseca a atender essas reivindicações. E aí o Marechal Hermes da Fonseca, ele pressionado, ele cede as pressões. E um grande detalhe, o Marechal Hermes da Fonseca, ele assina pelo fim das chibatadas. Agora, olha só, analisa comigo o grande problema. Foi uma revolta ocorrida na Marinha que o presidente vai ter que resolver e o presidente ele ocupa o posto maior no Exército Brasileiro. Ou seja, é um problema da Marinha e que indiretamente o Exército tem que resolver. Por quê? Porque o presidente ele era marechal do Exército. Deu para entender? E, obviamente, ele tem que ficar bem com a Marinha. O que vai acontecer aí? Foi assinado o fim das chibatadas. O Marechal Hermes da Fonseca ele aceita isso. O documento, né, o documento de reivindicações, ele dizia que o mensageiro ele deveria ir e voltar para garantir que esse marinheiro não fosse preso. Só que a resposta do Marechal Hermes da Fonseca, ela não vem de imediato. Ela demora, porque ele demora para negociar isso, demora alguns dias. Aí, o que os marinheiros eles fizeram? Eles ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. E bombardearam. Houve um tiro de canhão no antigo Morro do Castelo. E ali, 3 crianças que estavam brincando, elas brincando no morro, moradores, residentes ali, as crianças estavam brincando e foram atingidas pelos tiros. Isso é algo que sempre doeu ao João Cândido. O João Cândido, ele sempre comentou sobre isso, que infelizmente eles atiraram e as crianças vieram a óbito, né? 2 morreram de imediato, uma outra questão de estilhaços veio a falecer dias depois. E aí o que os marinheiros eles fizeram? Os marinheiros eles fizeram vaquinha para poder pagar o sepultamento dessas crianças, para poder enterrar essas crianças, né? E isso sempre doeu, né, na alma principalmente do João Cândido, né, que ele sempre comentava, mencionava isso, né, algo triste, né, como ele falava dentro desse episódio. Bom, um navio de guerra, né, que não tinha sido controlado, ele se posicionou para combater os marinheiros da revolta da Chibata, ok? E aí olha só então, a Marinha se posicionando contra os revoltosos, né, liderados pelo marinheiro João Cândido. Aí o que ele vai fazer? O João Cândido ele faz um recuo, os navios fizeram um recuo à noite. Eles chegaram até a Ilha das Cobras, conseguiram pegar carvão e suprimentos para poder continuar na revolta, só que eles se distanciaram da Baía da Guanabara. Até que chega então as mensagens, as notícias para eles no dia seguinte. Aí nós já estamos falando do dia 25 para o dia 26, tá bom? Chega então as notícias para eles de que o Marechal Hermes da Fonseca havia aceitado as exigências e tinha dado anistia aos revoltosos. Então eles retornam, né, e entregam os navios, né, para os oficiais, né, inclusive até políticos, né, subiram nos navios para poder, né, pegar os navios, fazer, né, aquela politicagem ali e entregar o comando das embarcações para os oficiais. E aí quando todo mundo estava em terra, o que o Marechal Hermes da Fonseca ele faz?
ele suspende a anistia. Quando o Marechal Hermes suspende a anistia, os marinheiros são presos. Aproximadamente 600 presos. Um total ali, alguns dados dá de 4.000 soldados. Os que se revoltaram foram de 1.500 a 2.000 revoltosos. Agora nós temos 600 presos. Desses 600 presos, olha só, foram expulsos da marinha. Na verdade, estima-se que 1.000 marinheiros foram expulsos. Inclusive, o governo, a marinha, ela teve que substituir, porque isso deu um grande baque no Rio de Janeiro, né? E alguns marinheiros depois vieram para substituir esses que foram expulsos. Alguns vieram de Portugal, né, para trabalhar na marinha. E aí existe também alguns relatos de recrutamento de novos marinheiros para cobrir o quadro dos marinheiros que foram expulsos. 600, né, foram presos, foram enviados para a Amazônia. Degredos foram expulsos do Rio de Janeiro, foram para a Amazônia e tiveram que trabalhar lá na extração de látex. Para a Ilha das Cobras, que foi a pena máxima, foi enviado 18 marinheiros. E dos 18 marinheiros que ficaram presos na Ilha das Cobras, somente 2 conseguiram sobreviver, que foi o marinheiro João Cândido e um outro marinheiro, que agora me foge da memória o nome dele, mas eu sei que ele era do Nordeste, né? Porque o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte: eles espalharam na Ilha das Cobras. Não confundem essa Ilha das Cobras com aquela Ilha das Cobras que tem o maior número de cobras do mundo, etc. Não é essa não. Essa Ilha das Cobras que eu estou falando é aqui no Rio de Janeiro, tá? Quando você chega ali na Praça 15, não é a Ilha Fiscal, aquele que tem aquele castelinho do lado esquerdo, não. Uma ilhazinha, a ponta de uma ilha do lado direito, tá? Ilha das Cobras. É subterrânea. Eu já tive preso, tá? Pelo amor de Deus. Mas uma visitação guiada, né? Ainda na minha adolescência. E lá, né, eu me deparei com o seguinte cenário: se desce uma escadinha, no interior da Ilha das Cobras, aí os rochedos, né, encravados dentro, os rochedos ali no subsolo da Ilha das Cobras, tinha cela. Eles botaram ferro, fizeram grades. Então, onde é que o preso ele deitava? Ele deitava dentro do rochedo. Imagina só uma caverna, né? A base é o rochedo. Você ficar deitado, e era um espaço pequeno. Os caras passaram os ferros ali na frente, aquilo ali era a cela. Aí eles fizeram o seguinte: espalharam cal dentro da cela. E altas temperaturas, porque agora já está chegando dezembro, né? Altas temperaturas, eles foram respirando aquele ar seco, o ar cada vez mais seco e a respiração completamente, né, dificultada, ou seja, completamente, né, difícil. E eles acabaram tendo intoxicação e etc., né, monóxido de carbono, né, coisas desse tipo, e vieram a óbito. Somente 2 sobreviveram, e aí o João Cândido expulso da marinha. João Cândido ele teve uma vida muito difícil, porque depois da sua expulsão ele teve que dar um jeito para poder sobreviver. Toda vez que ele tentava trabalhar, por exemplo, na marinha mercante, né, que ele entregava o seu documento, e aí vinha um documento dele: pô, mas seu nome é João Cândido, tu foi marinheiro? Sim, o marinheiro João Cândido. Não, mas você que fez a revolta da Chibata, você é um dos responsáveis pelaquela revolta. E aí o João Cândido, né, quando descobriam que ele era o líder tinha sido o líder da revolta da Chibata, acabavam demitindo ele, ou às vezes ele não conseguia nem trabalhar, né, porque não dava emprego para ele, com medo de represália da marinha, ok? E aí João Cândido teve que trabalhar como camelô, vendia peixe, etc. O João Cândido, né, ainda trabalhando, ele viveu em São João de Meriti, tá? Isso eu estou falando, né, às vésperas da revolta da Chibata.
E ele tinha comprado um terreno em São João de Meriti, mas teve que morar de aluguel, não tinha conseguido construir a casa de imediato. E, segundo alguns estudos, ele foi morar no bairro primeiro de Coelho da Rocha, do lado ali da estação férrea de Coelho da Rocha, em São João de Meriti. E um dos lazeres do Dom João Cândido era assistir os jogos de futebol, as peladas dos dias de domingo, né? Que tinha um campo ali do lado da estação ferroviária. Aí ocorre a volta da chibata, tem todos esses problemas, é expulso, vai trabalhar, mas ele consegue, né, construir o seu sonho de construir uma casa em São João de Meriti, ali próximo ali ao bairro de São Mateus de São João de Meriti, se eu não me engano. E São João de Meriti, eu trabalhei em São João de Meriti durante muito tempo na minha vida, em um colégio particular. E em contato com o vereador em São João de Meriti, eu fiz uma proposta de fazer uma homenagem ao marinheiro João Cândido, que fosse erguida uma estátua em homenagem ao morador ilustre, marinheiro João Cândido. Só que o projeto, eu não sei nem se chegou nas mãos do prefeito ou da Câmara dos Vereadores. Eu não vou falar o nome do vereador, né? A quem eu entreguei isso aí já faz 10 anos, né? Ou mais, 10, 12 anos que eu entreguei esse projeto. Infelizmente o projeto não foi aceito. O que nós temos é uma escola em São João de Meriti, né, com homenagem ao marinheiro João Cândido, e tem uma plaquinha dentro desse colégio, né, falando que a respeito da revolta da chibata e a respeito do João Cândido, né, que somente na década de 60 que ele teve aí os seus direitos reconhecidos, né, e pôde, a partir de uma campanha, né, de alguns políticos, né, pôde se aposentar, ter direito de pelo menos terminar a sua vida de forma digna, né? Participei de uma palestra, né, que era uma das netas de João Cândido, né, uma filha, né, já idosa dele, né, há muitos anos atrás, né, ainda quando eu fazia parte do ensino médio, mas isso são outras histórias, ok? Bom, galera, espero que tenham gostado. Eu fico por aqui. Assistam às nossas lives, ok? E o próximo governo, não esqueçam, é o governo do Venceslau Braz, falando de Brasil na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, uma ótima semana para vocês e fiquem com Deus. Valeu!